Então, boa tarde. Nós estamos aqui no minicurso Metodologias Ativas como Recurso de Ensino-Aprendizagem nas Ciências Morfofuncionais, com foco em Histologia e Embriologia. Nossa ministrante é a Kaline Dantas. Ela é mestre nas Ciências da Saúde, bacharel e licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, docente de Biologia Celular, Molecular, Histologia, Embriologia, Parasitologia, Promoção de Saúde e Prevenção de Doenças no Centro Universitário do Rio Grande do Norte, e é coordenadora do projeto de extensão Meu Corpo, Minhas Regras, que promove ações sobre educação sexuais para jovens e adultos, e também mãe do Léo, da Alice e do Arthur. Agora eu entrego a palavra para a nossa mestre Kaline. E vou desligar minha câmera para se sentir mais à vontade e ter o foco todo na senhora. Obrigada, Mariana, obrigada. Então, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, como a Mariana já me apresentou, né, falo aqui do Rio Grande do Norte, que agora que está uma chuva gigantesca, um tempo bom, porque aqui geralmente é muito calor, então não deixa ele estar calor não, mas o tempo pelo menos está um pouco mais ameno. E aí vamos falar um pouco hoje, né, da minha vivência, que é na parte da morfologia, e aí eu trabalho mais com histologia e embriologia, mas trabalho com a biologia, com a parasito, com as outras também, outras disciplinas também. Mas, assim, o meu amor principal é pela embriologia. Trabalho com histologia também, porque eu gosto bastante, mas o meu amor maior é pela embriologia. E foi quando eu comecei na faculdade, eu comecei sendo monitora da embriologia. E aí, depois disso, me encantei pelos microscópios, aí fui enveredando também pela histologia, e meu primeiro concurso na universidade particular foi na histologia, e depois eu entrei no UniRN, onde eu estou hoje, que estou lá há 18 anos, né? Desde que eu me formei, e aí eu estou lá desde esse momento. Que eu fui inicialmente indicada por um professor, que foi meu professor na faculdade, e eu era monitora dele. Aí depois eu fiz o concurso e permaneci. Então, vou falar um pouco do que eu faço lá no UniRN, e espero que traga alguma inspiração ou traga alguma ideia, né, para que vocês possam aplicar de alguma forma, e aqui fica aberto também para que vocês possam dividir comigo as suas experiências, porque o nosso objetivo aqui é essa troca, né? Esse simpósio, ele tem muito disso, desse simpósio do Clube do Livro, é muito de trocas, então fiquem à vontade para abrir a câmera, fiquem à vontade para ligar o microfone sempre que tiverem vontade, que para mim está tudo certo, está tudo bem. Eu não vou vê-los nesse momento, porque eu vou botar para a apresentação, mas basta ligar o microfone, ou então falar com Mariana, ou então, enfim, sinalizar que aí só é abrir tudo que nós conversamos, tá bom? Então, eu vou agora botar a apresentação. Eu geralmente falo rápido demais, porque professor, né, mas não são todos, mas eu falo muito rápido, mas eu vou tentar me policiar para que isso não aconteça. Mariana, dá para ver bem direitinho? Sim, dá para ver tudo certinho. Tá bom, muito obrigada. Muito obrigada. Então, eu vou seguindo, e aí quem for chegando pode, se quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Então, Mariana já me apresentou, né? Então, sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo Simpósio Nacional do Clube de Leitura, né, em Metodologias Ativas. E aí a gente vai falar um pouco sobre neurociência, inteligência artificial e comunicação. E aqui eu vou focar um pouco nas coisas nas metodologias que eu uso em sala e uso também com os meus estudantes. Então, metodologias ativas no ensino morfofuncional, com ênfase em histologia e embriologia, mas hoje eu também trouxe umas metodologias que eu utilizo na biologia, porque minhas turmas são muito grandes, e aí eu preciso trabalhar com essas metodologias para que tudo funcione muito bem e que eles consigam me entender bem. E aí vou mudar aqui. Então, já nem vou me apresentar, porque Mariana já fez isso brilhantemente, né? Só vou acrescentar que eu estou agora como aluna especial no doutorado, que é isso que eu pretendia desde que meu filho menor nasceu, e aí eu vou trabalhar agora com pessoas trans. Meu projeto vai ser voltado para isso, né? Para trabalhar com pessoas trans, porque eu tenho 2 filhos que estão nesse grupo, né, de pessoas, e aí eu vou trabalhar exatamente por isso. E então, vou iniciar falando um pouco
sobre os desafios do ensino superior, que eu tenho certeza que muitos de nós aqui, tanto como estudantes, mas também como docentes, passam diariamente, né? Eu dou aula numa faculdade particular, uma instituição particular. Por sinal, a melhor instituição particular do meu estado, né? Eu fico muito feliz que nós agora recebemos essa indicação do MEC. Então, assim, para mim, para nós lá no UniRN, que é uma instituição que preza por qualidade, apesar de ser particular e muitas pessoas falarem, né, que isso não existe, mas lá na nossa instituição, então nós temos alguns desafios que eu tenho certeza que não são só meus, mas de todo mundo que dá aula no ensino superior, no ensino médio, enfim, né, mas no ensino superior que é nosso foco aqui, que é justamente esse acesso e essa permanência. Os meus alunos, eles são muito frutos, né, muitos vêm a partir do ProUni, a partir do FIES, tenho muitos alunos nesse sentido, então, eles demoram muito para entrar, como eu sou professora de primeiro período. Primeiro, segundo período, depois quinto e sétimo. Então, os primeiros períodos demoram muito, né? O primeiro período e o segundo eu tenho demanda ainda. Então, eles demoram devido ao ProUni, devido à lista de espera, devido a todos os processos do FIES também. Então, minhas turmas vão sempre aumentando com o passar do semestre. E aí, para mim, é um desafio muito maior, porque você trabalhar com metodologia ativa, nesse sentido de ter cada vez mais gente na sala, é um desafio muito grande, né? Muito maior do que o normal, do que normalmente acontece. Eu acho que a minha câmera parou, mas tá bom, eu nem queria mesmo. Eu acredito que ela parou. Se a gente tem... Parou. mas eu sabia, ela faz isso, ela é um pouco sentimental, mas a gente, né, tá sempre deixando ela à vontade e voltando. Aí, voltou. Voltou, não é? Pronto, está ótimo. Então, esses desafios são constantes, e minha turma agora, por exemplo, eu estou com a turma agora de 140, mas não era assim antes, mas de um tempo para cá, devido à pandemia, as instituições particulares estão com essas demandas de juntar, né, muitas turmas. Eu tenho 3 cursos que eu ministro aula agora, então eu ministro enfermagem, fisioterapia e nutrição na mesma turma, e isso nas ciências morfológicas, né? E saiu de novo, né? E aí, vou deixar para lá. E aí, o que é que acontece? Eu tenho também... você também, não é? E é difícil, né? Porque como é que se aplica alguma coisa de metodologia nesse sentido, né? De muita gente numa turma, é muito difícil, muito desafio. E aí, eu também ministro aula para o 7º, né? Para o 7º período, para o 5º e para o 7º, mas aí as turmas são menores, que são basicamente para enfermagem, mas a minha de promoção de saúde geralmente tem mais gente. Mas, enfim, é um desafio grande de esperar todo mundo entrar e ir trabalhando com isso. Outro desafio é a permanência dos alunos, porque muitos alunos entram, mas devido ao trabalho, alguns já são técnicos de enfermagem, alguns precisam trabalhar, então eles permanecerem é outro desafio, e para mim mais ainda, porque professor de primeiro período é quem segura, né, todo mundo que entra, então a gente tem que fazer tudo, malabarismos muitos, diversos, para segurar essas pessoas, porque as turmas precisam permanecerem, né? Então, e os meus colegas dos semestres seguintes contam comigo. Então, esse malabarismo ainda é maior, que é deixá-los, né, permanecer, fazer com que a turma permaneça, e do tamanho que entrou, e do jeito que está, para que nós tenhamos essas turmas para os seguintes, né, semestres seguintes, até para mim, porque no meu segundo período também eu estou com eles. Então, é desafiador nesse sentido. E aí eu preciso me virar nos 30, assim como vocês, né? Eu não estou inventando a roda aqui, vocês já conhecem muitas coisas. E aí eu trago algumas metodologias ativas, né, de ensino. E essas metodologias ativas, muitas vezes, eu entro em grupos no WhatsApp, entro em grupos em outras redes que tenham professores, e professores nem sempre do ensino superior, mas também do ensino médio, que eles trabalham muito com isso, e vou trocando experiências, e vou pegando algumas coisas que eles trazem de informação, eu troco com eles também, e vou adaptando para a minha realidade. Então, muita coisa que eu vou mostrar aqui hoje também tem essas adaptações, que eu vou pegando ideias de outros colegas, porque o mundo da docência é isso, né? É pegarmos a ideia de um, adaptar para o que nós podemos, fazemos lá, então vai fazendo isso. Então, eu vou trabalhando muito com isso. E com as tecnologias, que nós não podemos fugir delas, né? Elas estão presentes e nós precisamos trabalhar para que elas sejam nossas aliadas. Então, eu estou tentando também trabalhar, às vezes consigo trabalhar com as IAs, às vezes trago outros aplicativos, enfim, e porque essa geração
né? É a geração que está toda hora conectada. Então, a gente tem que também trazer essas informações, ainda mais para disciplinas tão desafiadoras, como embriologia, como histologia, que você precisa trabalhar com microscópio, com imagens que eles não estão adaptados, não estão acostumados, e que precisamos trazê-los para perto, cada vez mais, né? Então, precisamos realmente trazer essas tecnologias. E aí, tento fazer tudo isso. Eles costumam gostar, mas aí, né, é o que nós temos. Outro desafio que termina sendo um desafio, mas que pode ser um aliado, são os telefones, né? Porque no ensino médio eles não podem mais usar, mas no ensino superior nós não podemos fazer isso. É porque tratamos de adultos, né? Ou jovens adultos, então nós não podemos fazer isso. E aí, os telefones, muitas vezes, temos que competir com a rede social, temos que competir. Estamos dando aqui um conteúdo, eles já estão procurando ali a informação na internet para saber se o que eu estou dizendo realmente condiz com a realidade, condiz com a verdade. Mas eu não acho de todo ruim, porque, às vezes, eles trazem informações também que contribuem com a aula e fazendo eles participarem e querendo falar. Então, isso, para mim, não é tão ruim. Claro que aqueles que ficam o tempo inteiro sem olhar para você, mas infelizmente nós teremos que lidar com isso, né? E aí é só tentando se adaptar. E eu também peço muito que eles levem para os laboratórios os celulares, porque eu uso muito imagem dos microscópios, para que eles também consigam aproximar isso deles, estudar em casa, fazer atlas. Então, eu também não reclamo muito dos telefones, não. E aí, outra dificuldade, que essa eu tenho certeza que todos vocês, né, que estão aqui passam, é em relação à ansiedade. Os alunos, eles estão cada vez mais ansiosos, cada vez mais depressivos, e com todos os processos de neurotipicidades, e que nós temos que incluir, nós temos que cada vez mais trazer para perto de nós. Então, isso para nós termina sendo também desafios, porque numa sala, por exemplo, com 140 então, como eu tenho, eu preciso prestar muito atenção em quem é esse aluno que necessita mais da minha atenção, e numa turma tão diversa e tão grande, é muito difícil, né? Eu preciso muitas vezes que eles venham a me dizer. Quando é uma turma menor, você já percebe, olha, mas como é uma turma muito extensa, às vezes eu não tenho esse domínio. E aí eu peço muito a eles, gente, quando tiver alguma dificuldade, falem comigo, venham aqui, conversem. Nós estamos no mesmo barco e somos tripulantes, todo mundo. E precisamos que esse barco vá adiante e todo mundo tem que ir junto. Então, eu trabalho muito nesse sentido, mas às vezes não consigo perceber algumas pessoas. E para isso também, para fazer as provas adaptadas, né, para que eu consiga alcançar aquele estudante e para que ele se interesse pelo que eu estou dizendo. Diminuindo um pouco, às vezes, a quantidade de imagem, que pode ser perturbadora para algumas pessoas, né, perturbador, diminuindo um pouco a minha voz, trazendo, enfim, tentando me adaptar. Porque eu só sou uma, consigo me adaptar melhor do que um monte de gente, né? Mas são todos desafios que eu tenho certeza que todos vocês passam também, né? E isso me deixa um pouco acalentada, porque eu não estou sozinha. E aí a gente vai trocando essas experiências. E lá onde eu ministro aula, onde eu trabalho há muito tempo, nós temos um núcleo de apoio. Então, sempre que eu preciso, e sempre que tem essa demanda que já chega para a coordenação, nós já somos informados, já temos uma reunião com a psicopedagoga, já juntamos uma equipe para entender como é que vamos trabalhar. Então, às vezes, isso aí é muito importante, às vezes não, né? Geralmente isso é muito importante. Então, nós temos lá um grupo assim. E aí, vou começar a falar da disciplina que eu mais gosto, que é a embriologia. Porque as ciências morfológicas, elas são as portas de entrada, vamos dizer assim, principalmente, né, para os cursos da saúde, que é o que eu trabalho no ensino superior. E aí, o aluno se depara inicialmente, né? Muitas vezes ele já vai direto para a anatomia, que é o que acontece, anatomia, biologia, e logo depois já para a embriologia. E aí, na anatomia, eles se deparam com alguma coisa muito palpável, que eles conseguem enxergar, que eles conseguem ver, eles conseguem pegar, eles conseguem desenhar muitas vezes. Pega os atlas podem ser coloridos, eles podem pegar atlas para colorir. Então, eles têm essa possibilidade. Na embriologia, isso é um pouco mais difícil, porque até para ter atlas, assim, para colorir, é mais complicado, é mais difícil. Eu, pelo menos, não tenho nenhum, né, para colorir todas as etapas, vamos dizer. As etapas iniciais até tem, mas todas elas fica muito mais difícil. E outra coisa é que o conteúdo é complexo, porque é algo que você não enxerga, né? E eles têm dificuldade de ler imagens em 3D, eles têm dificuldade de entender como é que...
esses cortes da embriologia estão presentes lá. Eles entendem anatomia, mas chega na embriologia, professora, não consigo entender como essas imagens estão, então você tem que meio que se virar mesmo para que eles consigam chegar e compreender esse processo. Que a embriologia é sempre um desafio muito maior, né? Pela complexidade, pela quantidade de conteúdo, e olhe que eu nem consigo ministrar todos os sistemas, porque lá, para mim, é embriologia e histologia. Então, eu pego uma unidade de embriologia e uma unidade de histologia. Aí, o que é que geralmente eu faço, né? Eu vou com muito detalhe até a terceira semana, porque é justamente o limite ali da vida, né? E aí, dali, faço mais espaçado. Então, eu faço o período embrionário mais espaçado, período fetal mais espaçado, e trago a parte de anexos também. Isso tudo quando o meu cronograma funciona do jeito que eu sonho no início do semestre, mas nem sempre dá tudo isso. E aí eles ficam muito empolgados, mas acham muito difícil, tem dificuldade e tal. E aí eu fiquei pensando, eu tenho prova prática, e aí eu já adaptei várias coisas para que eles tenham um bom desempenho nas provas práticas, né? Peraí, deixa eu só de novo. É porque minha câmera hoje está de mal de mim, mas tudo bem, a gente nem queria mesmo, e agora não está mais querendo nem aparecer, mas tá bom. A gente vai assim, depois melhora. E aí, nós temos essa dificuldade lá, não só lá, eu acredito, porque quando eu cursei embriologia, eu também tinha uma dificuldade muito grande, também para mim era difícil. E aí, por isso que eu fui ser monitora, porque eu tinha que entender melhor, e não conseguia de jeito nenhum, e aí, no fim, às vezes funcionava, né? Para mim, às vezes dava certo. Não vou conseguir que ela entre, mas tudo bem. Então, eu tinha dificuldade demais, e aí eu ficava pensando, como é que meus alunos vão conseguir entender isso? E aí, o que é que eu tentei imaginar, né? Principalmente nas provas práticas, eles iam para a monitoria, tinham dificuldade, não acertavam, e aí eu pensei assim, essas imagens todas, né, que algumas eu nem consigo projetar, porque meu microscópio não é tão bom assim, mas algumas eu consigo, e aí eu fiquei pensando como é que eu posso fazer para que eles frequentem o laboratório, estudem, e ao mesmo tempo eles consigam ter um bom aproveitamento da parte prática, entender, perceber as imagens, perceber as estruturas. Então, eu imaginei assim, na época que eu inventei isso, que não é uma invenção, né, que já existe, mas que eu só adaptei, era na época do Pokémon GO, que era todo mundo lá na faculdade vivia caçando esses Pokémons, eu era professora substituta também da UFRN na época, e aí lá meus amigos saíam para ir procurar os Pokémons na faculdade. Eu digo, meu Deus, eu nunca fui muito adepta disso, porque eu não tenho nem jeito. Mas eu fiquei pensando se eu não podia inventar alguma coisa que aproximasse. E aí, me veio a ideia de fazer um EmbryoGo. E aí, esse EmbryoGo se desenvolveu como? Eu fui pedir ajuda ao pessoal lá que trabalha com essa parte de internet, de TI, lá da minha instituição, que trabalha também com o nosso ambiente virtual, porque tinha que ser vinculado a ele. E aí eu fui lá, conversei, perguntei se existia a possibilidade deles colocarem minhas imagens no ambiente virtual e eu vincular isso a QR Codes, e aí eles disseram, é tudo certo. Vamos fazer assim, você bota as imagens que você quer, e nós criamos os QR Codes das imagens. Pronto, essa foi a minha primeira coisa, né? Que aí eu vinculei a disciplina, e aí eles botaram as minhas imagens, vou passar e volto. Vou passar e volto. Ó, eles botaram, eu fiz o QR Code, e aí eles botaram as minhas imagens do jeito que eu queria, e em cada imagem eu botava uma setinha, né, como se fosse no microscópio, e eu ainda tenho uma questão embaixo, que é para eles responderem. E eles fariam isso em grupo, porque se fosse só a imagem ia ficar muito fácil. Então, eu sempre vinculo uma questão discursiva para que eles desenvolvam ali a ideia do que é essa estrutura, né? Para que ela serve, o que é, quais são os hormônios envolvidos, então eu vou sempre trazendo alguma coisa para vincular. Então, eu pedi esses QR Codes todos, eles imprimiram todos para mim, eu cortei juntamente com os meus monitores, cortamos, colocamos um número, cada um era numerado, e aí eu plastifiquei, porque como minha instituição, como daqui a pouco eu vou mostrar, minha instituição ela é muito aberta, então podia chover.
de um dia para o outro, podia chover, podia, né, o tempo desgastar, sei lá, e eu fiquei com medo, digo, não, eu vou classificar. Então, plastifiquei todos eles. E olha só, olha, minha instituição é desse tamanho aqui. Certo? Esse é o tamanho da minha instituição. É muito grande, porque lá não só nós temos o ensino superior, como nós temos 2 escolas vinculadas. Então, isso aqui é um complexo enorme, e nós temos escolas de criança, né, de ensino fundamental, aí temos o ensino médio e temos a faculdade. Então, tudo no mesmo lugar. Então, é enorme. E aí eu pensei, né, o que é que eu posso fazer? Eu peguei o mapa com a prefeita e comecei, aí eu peguei esse mapa e fui dividindo em quantos grupos eu tinha. Na época, eu precisei, né, eu tinha mais de 10 grupos, e aí para essa turma também vai ser muita gente. Então, eu fui pegando, dividindo eles em grupos e em cores. Então, cada grupo tinha uma cor, e eles tinham que vir vestidos com essa cor no dia da atividade. E essa atividade estava no meu cronograma, com dia, com data bem certinha, e com instruções do que queria acontecer. Então, eles tinham que vir com a cor que eles escolhessem, né? Porque vinculado a isso aqui, a esse mapa, eu deixei lá no ambiente virtual, ó, uma possibilidade deles já botarem o nome nos grupos, né? 5 alunos para cada grupo, então eles escolhiam uma cor e botavam os nomes. E aí eles tinham que vir com essa cor no dia da apresentação, né? no dia da corrida para esses pokémons que não existiam, né? Então, eles vinham com as cores todas e tinham que trazer água, uma roupa leve, tênis, porque a instituição é muito grande. E aí, a ideia era, eu junto com os monitores, que é uma força-tarefa, pegar cada um dos mapas com os grupos e ir botando nos locais que nós tínhamos indicado aqui. Né? Então, vamos botar 7 imagens para cada grupo, espalhados pelo campus. E aí nós dividimos esses grupos entre nós e cada um ia levando, ia colocando esses QR Codes. E aí, no dia da atividade, nós juntei todo mundo, todos os grupos, e distribuí os mapas. Grupo 1 vai ficar com esse mapa, grupo 2, e aí distribuí com todo mundo. E eles tinham amanhã, que é o horário da minha disciplina, para procurarem e responderem. Então, se eles quisessem só pegar o telefone e colocar, né, a imagem no QR Code e responder ali sem retirar o QR Code, não tinha problema, mas muitos com medo de dar errado, tiravam o QR Code e traziam. Então, eles iam pegando e faziam tudo lá no átrio central, onde a gente estava se reunindo. Ou então, cada um ia, né, com um grupo, ia com o telefone mesmo, e assim que eles acessavam o QR Code, né, quando eles liam o QR Code, ia direto para essa imagem, para cá, né, para abrir uma imagem, e eles tinham que responder o que estava ali. E aí, respondido, passava para o outro. E como é no ambiente virtual, então, a nota que eu desse ficava para todo mundo daquele grupo. E depois eu ia corrigir. Então, eles faziam isso. A primeira turma adorou, ficou muito feliz, apesar de um sol enorme. Imagine, né, Nordeste, um sol gigante, eles tudo com calor. Mas eles iam. Eles iam lá, procuraram, e aí está aqui, ó, a imagem. Então, nós íamos lá, bem arborizado, bem grande, bem arborizado, e aí eles iam procurando, junto com todo mundo, com um grupo deles, eles iam procurando os seus QR Codes e iam fazendo toda a leitura e respondendo tudo isso. E aí, ó, eles tudo procurando animados, um sol, sol a pino. No início eles reclamaram, mas depois disseram, não, professora, nós gostamos. E eu ia acompanhando, tirando foto, e se algum não conseguia ler, eu ia lá onde estava, e ia fazendo esse processo todinho. E aí eu tenho aqui, será que vai abrir? E a nossa prova prática aqui foi pela faculdade toda. Porque vocês estão de outra Ai, não tá passando. Não tá passando o vídeo,
Vou só tentar aqui que a minha câmera... Hoje a minha câmera está de mal de mim mesma, mas tudo bem, a gente deixa para lá e finge que ela está tudo bem. Porque ela não está querendo ser minha amiga hoje. Eu fiz várias coisas, mas ela não quer. Mas, enfim, vocês já tiveram alguma experiência assim, gente? De inventar alguma coisa assim para dar trabalho a eles, não só você ter trabalho? E aí? Alguém vai falar comigo? Não, mas se não quiser falar, não tem nada também, não. Então, oi, diga, Mariana. Eu já tive no ensino médio, professor passando atividade similar. Foi? Ah, que legal. Você gostou? Sim, foi bem legal. Ah, tem alguém falando aqui no chat. Sim, a Mayara falou que não teve nesse formato. Mas já é interessante. E aí eles aproveitam para fazer a atividade diária deles, né? Porque tem muitos que não fazem nada. Só ficam no telefone. Então, já foi ajudando, já ajudei nesse sentido, né? Já ajudei nesse sentido de eles fazerem atividade. Então, eu acho muito legal e eles sempre pedem, porque vai passando de uma turma para outra, e eles, professor, esse ano vai ter, esse semestre vai ter o Pokémon GO e tal, esse semestre vai ter, vamos lá. Que aí eu já estou organizando, né? Porque a minha turma é muito grande, então eu já estou começando a organizar os QR Codes e as coisas para o semestre que vem, para deixar tudo direitinho, que é para poder não ter problema. E aí, sempre na embriologia, inventando coisa, que isso aqui nem é invenção, o que eu vou dizer agora, que eu tenho certeza que vocês já fazem. Né? Que aí eu não tenho, por exemplo, atividade ilustrada na embriologia, eu não consigo ter de todas as fases. Aí eu também invento, pego imagem, boto, claro que todas as imagens aqui não saíram, mas tem a fontezinha, e aí eu boto as imagens para que eles escrevam o que é, porque muitos têm dificuldade mesmo. Tem alguns alunos que chegam para mim e até nem tiveram biologia na escola. Então, entra no segundo semestre, por exemplo, dificuldade, porque vem do interior muito grande, às vezes não tem essa possibilidade, e aí não tiver nem biologia. Então, você imagina se deparar com embriologia. Se você não teve nem a biologia, aí se depara com o embrio, que já é um desafiador por si só. Então, eles têm um pouco mais de dificuldade com isso, e aí eu invento coisa, mas não era lá, claro que nada disso é invenção de roda, que vocês já fazem mais do que eu, e já entendem disso melhor. E aí eu boto essa atividade ilustrada para que eles aprendam as fases, as estruturas, e corrijo com eles na sala, e os monitores também corrigem, para a gente tentar fazer essa aproximação maior, né, da disciplina com esse processo todo. Aí também, nesse meio tempo, surgiu um projeto que já era de muito interesse meu, que é um projeto de extensão, e que não deveria ter nada a ver com minha disciplina, especificamente, né, com a embriologia, mas que eu faço ter. Por quê? Porque nós temos no segundo semestre, que é justamente quando a disciplina de embriologia começa, né, nós temos o nosso congresso científico lá no UniRN, que é sempre em outubro. E aí a disciplina está exatamente, outubro está exatamente próximo ao que eu estou fazendo de embriologia, né, no mesmo período. E aí eu pego, coloco o projeto dentro da disciplina, como fazer essa parte de extensão dentro da disciplina, e eles apresentam as estruturas do sistema reprodutor, né, numa estrutura bem grande que nós montamos, eles apresentam essas estruturas do sistema reprodutor, eles fazem infográficos, eles muitas vezes fazem maquetes para apresentarem também nesse dia. E aí nós montamos uma estrutura, que essa estrutura é feita, essa ideia eu tive desde que não foi minha, e eu tive essa ideia porque quando eu era estudante na UFRN, que eu era monitora, nós fazíamos isso também no nosso congresso científico lá no UFRN. E aí, no nosso caso lá, nós montamos o sistema digestório. E aí, eu adaptei para o sistema reprodutor. Não é nada, assim, maravilhoso, bonito, que a nossa intenção agora é fazer ele inflável. Nós estamos trabalhando para isso. Mas, inicialmente, ele foi feito, né, com cimento, a gente conseguiu pegar umas latas de cimento, né? Cimento mesmo, armado, bem direitinho. Aqueles canos em PVC bem flexíveis, então a gente deixa um espaço, deixa um buraquinho no cano, deixa um buraquinho no cimento de um lado e do outro e encaixa o cano. E vai fazendo como se fosse um túnel e TNT.
que é o que nós usamos aí. Aí nós botamos o TNT em cima, fazemos uma estrutura de grandes e pequenos lábios na frente, isso é tudo feito pelos alunos, eles que se organizam, eles que fazem, e nós montamos essa estrutura e deixamos disponível no CONIC, que é nesse nosso Congresso de Iniciação Científica. E os alunos nós dividimos essa estrutura em parte externa, né, que é a vagina, que é a vulva ali fora, e eles já apresentam falando um pouco sobre as estruturas externas, que já une anatomia, êmbrio, isso que a gente também, né, já tratou, e socialização, enfim. E aí eles já apresentam, já fica um grupo aí fora, o outro grupo fica numa denominação que nós botamos como uma vagina, né, como canal vaginal, e aí nós penduramos, às vezes, imagens, né, histológicas, para que eles entendam aquela estrutura. Colocamos, muitas vezes, trazemos falas sobre STs, já aí nesse momento, sobre métodos contraceptivos, e depois desse primeiro momento do canal vaginal, eles partem para o útero e para a tuba. Aí no útero botamos também estruturas ou maquetes que tenham relação com a gestação, né, com esse endométrio, e vamos para a tuba. Eles não saem, né, não saem pela vagina novamente, eles saem pela tuba, que foi o que nós conseguimos organizar melhor. Aí lá na tuba nós deixamos um ovócito, uma estrutura de espermatozoide, que lá vai ocorrer a fecundação, né? Assim que eles saem, tem também uma maquete mostrando os ovários, já falando um pouco sobre alguma patologia que relaciona-se a isso, e eles ficam aí dentro, revezando, a turma fica aí dentro, se revezando, e trazendo informações. E geralmente nós convidamos escolas, né? Escolas municipais, estaduais, próximas à nossa instituição. Mandamos os convites e eles vêm e entram nessa estrutura, e os próprios alunos da disciplina que vão apresentando como guias e vão trazendo fazendo esse trajeto. E eu vinculo a embriologia porque também é uma forma deles se apropriarem do conhecimento e deles gostarem um pouco mais, né, da parte de morfologia. E aí eles fazem infográficos também, cada grupo faz, eu olho, observo, corrijo, e aí eles, nesse dia também, eles fazem depois que saem dessa estrutura, tem uma mesa bem grande, com os métodos contraceptivos e com esses infográficos falando um pouco sobre as ISTs, e eles apresentam, mostram, distribuem alguns métodos e conversam com os alunos, né, do ensino médio. Eu, assim, na minha experiência com esse projeto, eu só tenho muita alegria, porque esse projeto é o que eu levo para algumas escolas, geralmente. E eu vinculei a disciplina para que eles gostem mais, e eu tenho até adesão, e eles vão comigo, inclusive, fazer essas apresentações em outras escolas. Então, tudo muito rudimentar, né? Estamos agora tentando exatamente um financiamento para comprar inflável, porque é muito mais fácil de carregar, já que tudo é muito difícil, né? Que tem que levar tudo isso, às vezes é pesado, é difícil, e a estrutura inflável é mais fácil. E aí nós estamos vendo exatamente essa possibilidade, né? Mandando fazer e organizando isso, para que tenha melhor, para que a gente consiga transportar melhor. Então, é assim que a gente vai trabalhando e tem funcionado muito bem. Eu gosto muito desse exercício, né? E aí o reitor vem os alunos, eles tiram foto, fazem um monte de vídeos e ficam o dia inteiro, que o CONIC começa pela manhã e até as turmas da noite. Então, aí o pessoal da manhã fica até umas 2 horas, e o pessoal da noite, que pode, já vai chegar às 2 e já fica até mais tarde. E assim nós vamos revezando e todo mundo vai participando. Nesse daí tem alunos da enfermagem, da nutrição, da fisioterapia, e vão revezando e vão trabalhando. Eu tenho tido bons resultados, né, com esse projeto. Espero que vocês também fazem por aí, vocês me dizem, que a gente vai trocando essa experiência. E aí nós chegamos, assim, para a histologia, né? Também me traz dificuldade para os meus alunos. Então, gente, alguma dúvida é só falar, tá? Eu estou falando... Ixi, agora vai ter um barulho. Estou falando bastante, mas qualquer coisa, você só levantar a mão ou falar comigo. Então, a histologia também é outro desafio, porque, como eu disse, eu tenho alunos que nem cursaram, né, biologia na escola, alguns não tiveram professor, então vêm sem saber nada. E entram, muitas vezes, no segundo período, já pega histologia. E aí, a primeira unidade eu faço histologia, a segunda êmbrio, e aí era para ser o contrário, mas como eu
quero pegar o Congresso de Iniciação Científica, eu faço dessa forma. E aí eles têm dificuldade de entender as estruturas, não sabem mexer no microscópio, nunca nem viram alguns, então a gente já faz todo esse início de como manusear, de como movimentar, de como... E aí eu peço para tirar foto, aí eles já vão levam o telefone, já tiram foto, para poder ver se eles também aderem à monitoria, né, a quererem participar das monitorias, alguns não conseguem, porque trabalham o dia todo, enfim. E essa dificuldade da histologia, porque eles veem na anatomia a estrutura, mas chegando na histologia, é a estrutura microscópica, então eles têm dificuldade de definir. Eles sempre dizem assim, professor, eu só vejo meus cílios. A única coisa que eu vejo são os meus cílios. Então, eles ficam sempre falando sobre isso, e não vejo nada, para mim é tudo rosa. Eles dizem que lembra pitaia, lembra várias coisas, menos a estrutura que deveria. Mas, enfim, vamos seguindo e vamos tentando, né? E aí eu peço para eles levarem um telefone, para eles tirarem as fotos, para eles fazerem um atlas para eles mesmos estudarem, botando o nome das estruturas, dos tecidos. Então, eles trabalham muito com isso, né? De fazer essa imagem mesmo, de tirar foto e fazer tudo isso. Que para eles já é interessante, porque eles querem usar o telefone. Então, já aproveita a oportunidade para fazer exatamente isso, usar o telefone, depois eles tiram foto deles, um microscópio, aí manda para a mãe, manda não sei para onde, bota no Instagram, e já cria um ambiente mais animado, mais feliz, né? E aí eu vinculo na histologia, eles tirarem fotos das estruturas no microscópio, por quê? Porque eles precisam desenhar. Então, eles sempre me entregam, eles fazem um atlas para eles, para estudarem em casa com as fotos, mas, para mim, eles fazem isso em desenho. Então, eles pegam as estruturas, aqui é da Embry, mas normalmente eu faço isso na histologia. Então, eles pegam as estruturas, desenho, em grupo mesmo, porque às vezes são muitas, então cada um vai tentando fazer ali o que eles acham mais fácil, e me entregam isso como eu dou uma nota, atribuo uma nota para isso, somando a prova. Então, eles fazem esses atlas todos desenhados, com puxa as setas, explicam, que é uma forma deles também deixarem de digitar tanto e desenharem, né? Porque aí ativa o sistema nervoso, já melhora a parte de memória, melhora essas habilidades cognitivas. O aprendizado, porque vão ter que explicar para o outro, porque vão ter que desenhar, então já vai consolidando memória, né? E consolidando a aprendizagem, fazendo tudo isso. Eles reclamam, é a parte que eles mais reclamam. Isso aqui é o que eles mais reclamam. Professora, tem que fazer desenho de tudo, tem que fazer desenho de tudo. E só recebo no dia da prova. Então, eles vão fazendo isso durante todo o semestre. Liga para mim. E faz isso durante todo o semestre, né? Toda a unidade. E aí, no final da unidade, eles me entregam. E aí vale uma nota. Geralmente não é uma nota enorme, mas eles querem, porque eles precisam de qualquer nota que for. Porque histologia é difícil. Então, eles cursam logo depois de anatomia, né? Mas eles acham muito difícil. Então, eu lanço mão disso. Lanço mão também eu vou adiantar, depois eu volto. Só para mostrar uma coisa antes. Lanço mão também de maquetes, que às vezes eu vinculo também, faço na disciplina uma maquete, para que eles apresentam, né? Pegam essa maquete, constroem, a gente divide toda a turma, constrói a maquete, e eles apresentam a maquete também, valendo uma nota. Geralmente notas pequenas, que eles dizem que o trabalho nem compensa, mas eles fazem. Então, eles fazem as maquetes, apresentam as maquetes aqui, então eles se juntam. Aqui foi no tempo da pandemia, porque eu não encontrei as minhas imagens mais novas. E aí eles apresentam todas as maquetes, trazendo informações, vinculando a um caso clínico, que eu sempre peço, e eles vão tentando trazer essas informações e guardando essa memória, que eu acho bem interessante. E aí eles geralmente me dão as maquetes, e eu guardo no laboratório e uso nas minhas aulas, uso nas outras coisas. Alguns professores mais avançados, por exemplo, mais específicos, vão lá, pegam uma maquete já para retomar algum conceito, algum conteúdo na sala, então fica lá. E eles já usam isso, né? E aí, eu tive muita dificuldade... Peraí, só um pouquinho, deixa eu voltar. Tive muita dificuldade com outra coisa, que é a adesão à monitoria. Então, muitos deles chegam do ensino médio e ainda não saíram do ensino médio. Então, eles acham que só estudar no dia da prova vai dar certo. Então, eles começam a ter muita dificuldade porque nós fazemos prova prática, né? Que na histologia geralmente tem. Então,
eles têm dificuldade com isso. As professoras, a gente não consegue entender, mesmo levando a imagem para casa, não sei, não consigo. Então, venham para a monitoria. Ah, mas a monitoria é à tarde ou à noite, eu trabalho, alguns que trabalham mesmo, outros, não, professor, eu não quero vir para a faculdade essa hora. Aí eu digo, meu Deus, eu tenho que pensar em alguma coisa, porque os monitores ficam lá sozinhos, tentando alcançá-los e não conseguem de jeito nenhum. Aí eu digo, eu tenho que pensar, tenho que refletir como é que a gente vai fazer esses alunos virem para cá, né, para esse laboratório. Como é que vai fazer eles estudarem? Aí, daqui a pouco eu mostro a referência, porque foi uma referência de uma professora do ensino médio, que ela usa uma espécie de álbum de figurinha. Ela não faz isso para monitoria, mas foi esse o meu pensamento. Então, ela usa um álbum de figurinha, que eu adaptei, que aí vocês estão vendo esse álbum. Esse álbum ele é disponibilizado em PDF, que é a layout inicial, né? Foi uma das minhas monitoras que desenvolveu a diagramação, e o álbum ele tem várias páginas e tem os tecidos. É um álbum de figurinhas mesmo. E vinculamos isso à monitoria. Como assim? Cada monitoria que ele vai, ele recebe 3 figurinhas. E aí eu imprimo as figurinhas todas, e nós, os meninos da monitoria, dão um trabalho, os bichinhos trabalham bastante. Cortam e já deixam para aquelas... A gente já sabe o quantitativo de alunos, então já deixa as figurinhas para aquela pessoa. Então, a gente já faz tudo isso, coloca em envelopes essas figurinhas todas para cada um dos alunos e já deixa lá disponível. Eles reclamam para caramba, os meninos da monitoria, porque eles mudam muito trabalho a eles. Então, quando o aluno vai, ele ganha 3, ele vai, participa da monitoria, ele ganha 3 figurinhas. E aí, se a figurinha for repetida, ele vai trocar com outro aluno, enfim. Vamos fazendo, mas geralmente não é não, porque não dá muito tempo. Então, ele vai preenchendo o álbum, né? Vai preencher esse álbum todinho, quantas vezes ele for para a monitoria, mas ele vai preenchendo o álbum. E às vezes, só às vezes, eu vinculo alguma notinha baixa, assim, meio ponto, 3 décimos, alguma coisa assim, para que eles fiquem mais motivados. Então, às vezes eu vinculo nota, às vezes não, só para eles participarem da monitoria e fazerem esse mapa, é um reforço positivo, né? Ativar a dopamina para ver se eles se animam e querem participar. E então eu tenho tido uma boa adesão. Eles querem participar porque querem ganhar a figurinha, e quando não ganha ficam brigando. Professora, hoje eu fui, não me entregaram as figurinhas. Então, isso para eles tem animado, essa situação tem animado bastante eles lá. E eu estou percebendo, já venho percebendo isso, eu estou usando há 2 semestres, ou 3, eu acredito, e nós já percebemos um avanço, porque a quantidade de alunos participando das monitorias termina sendo muito maior, porque eles querem ganhar as benditas figurinhas, né? E aí eles colam, e aí botam o nome dos tecidos e entregam todos felizes. Às vezes eu faço assim, como nem todos conseguem participar, porque alguns trabalham e no horário não dá certo, ou então não vem, eu geralmente dou a nota para quem preenche, né, o álbum todinho. Mas, como eu sei que tem as dificuldades e tem as particularidades, aí eu faço pela quantidade de figurinhas que eles foram, né, que eles têm no álbum. Eu faço uma proporção ali para dar um décimozinho, 2, que já ajuda no final. Então, eu sempre vinculo assim. E tem me ajudado bastante nesse sentido da adesão às monitorias. E aí a ideia foi justamente da professora Tatiana Zago, que ela tem esse material que ela disponibiliza num dos grupos desses que eu faço parte, então ela disponibiliza para o ensino médio. E aí eu fui adaptando, porque ela bota todos os tecidos, né, num só, e aí eu fui adaptando para cada tecido. Então, depende do semestre, quando eu consigo fazer mais de 4 tecidos ou 5, aí eu vou fazendo de acordo com o que eu consegui chegar naquela unidade. Porque a gente faz um cronograma, mas nem sempre eu consigo cumpri-lo à risca como eu gostaria. Então, foi essa ideia vinda dessa professora específica, e eu fui adaptando. E, assim, para mim, tem surtido efeito, né, de adesão dos alunos. Mas eu não sei se é muito viável, porque, assim, para todo mundo, né, porque é trabalhoso mesmo, a gente gasta para fazer todas as figurinhas, às vezes imprime, o aluno nunca nem vai lá, mas é uma forma de a gente tentar, né, porque o professor está sempre tentando. Então, a nossa profissão é isso, é tentar o tempo inteiro alcançar os alunos, e para ver se a gente consegue alcançá-los e chegar bem. Eles gostam, se animam,
ficam fazendo, professor, eu consegui mais do que você, e aí ele faz umas competições entre eles lá, para ver se as coisas se animam, se dão certo, mas a gente vai tentando, né? Porque tudo na vida é tentativa. E aí, depois vocês também podiam dividir comigo como é que vocês fazem para que eles possam ir, por exemplo, nas monitorias. Porque eu vi aqui que tem uma professora de anatomia, né? Tem outra de veterinário. Como é que vocês fazem para eles irem à monitoria? Ou lá, todos os alunos de vocês são todos muito obedientes, e, né, estudiosos e vão. Vocês têm essa adesão fácil à monitoria? Para que eles participem das monitorias? Porque comigo está difícil. Está bem difícil. Mariana, seus amigos são muito regrados e vão todos para a monitoria sempre? Não, eu mesma sou uma que às vezes falho um pouquinho na monitoria. E aí você ia gostar de receber as figurinhas? Eu sou bem competitiva. Ó, é isso. Eu tento não gerar a competição, né? Mas gerar o interesse. Mas aí já deixa você motivada, né? Para querer ir. Sim, com certeza. Então, é uma forma. E aí eles gostam, se animam, vão. Aí mostra, eu fiz mais do que você, o outro, não, eu fui primeiro e não recebi, enfim. Fica nessa coisa. Então, é isso, uma das coisas que eu uso, né? Então, as maquetes eu já falei. E essas maquetes também, eles gostam muito de construir, de apresentar, de mostrar que fizeram. Então, eu guardo todas no laboratório e, às vezes, eu faço o quê? Quando eu tenho muitas repetidas, eu geralmente pergunto aos meus amigos de escola pública, né? Que é o que eu faço mais, se eles estão querendo alguma maquete. E, às vezes, eu aviso aos alunos que eles botam o nome deles, botam o logo da instituição e aviso a eles que eu vou doar para uma instituição. E aí, dou para escolas que eu tenho vínculo, que os meus amigos trabalham, e eu consigo doar algumas dessas maquetes para melhorar, né? Para não ficar com tantas também, porque às vezes essa turma, por exemplo, agora é uma turma enorme, então eu vou ter uma quantidade gigante, eu já tenho algumas e vou ter uma quantidade gigante. Então, para poder também não desperdiçar, né? Então, eu geralmente faço isso. Mas lá nós trabalhamos, e eu tenho monitores muito interessantes, muito interessados, muito animados. Então, é isso. E aí, falei de histologia, de embriologia, e nem era tanto foco, mas a biologia entra na parte da morfologia, né, de alguma maneira. E aí eu pego os alunos do primeiro período, chegam todos para mim, e esses alunos, muitas vezes, os que chegam, como eu já disse, chegam com mais dificuldades. As turmas são muito grandes, eu já pego uma turma grande e já continuo assim até o final. As práticas são sempre desafiadoras, que eu tenho uma quantidade de microscópio até boa no meu laboratório, né? No nosso laboratório lá, mas as turmas são muito grandes, então eu tenho que subdividir elas muitas vezes, para subdividir para poder eu conseguir que todo mundo participe. E como cada vez mais também estão entrando, né, estudantes muito novos, ou até mesmo estudantes que já cursaram há muito tempo, então você tem os dois extremos, ou muito novos saindo da escola agora, do Enem agora, ainda com o pique do ensino médio e com todas as coisas que acontecem no ensino médio, ou então aqueles estudantes que já passaram dessa fase há muito tempo, que agora estão voltando a estudar ou já se formaram em outros cursos e estão chegando agora para a área da saúde e tal. Então, alguns têm muita dificuldade, não vêm com base de ensino médio, não lembra mais, então, enfim, tem defasagem de conteúdo, tudo isso, né? E a biologia também tem conteúdos muito extensos. E aí eu estou tentando sempre, agora eu estou com turma de primeiro período, estou tentando sempre, imagina, a turma de 140, você fazer uma metodologia, desenvolver uma metodologia lá. É trabalhoso, porque é muita gente, demanda muito tempo, às vezes o cronograma fica muito apertado, como o meu está agora, mas para deixar um pouco mais significativo, porque eu digo que a biologia é linda, e eles têm que descobrir essa beleza. Então, ele diz, professora, tudo para você é lindo, tudo que você diz é lindo, tudo que você acha é lindo. Pois é, por isso que eu sou bióloga, né? Por isso que eu enveredei por esse caminho, porque eu me interesso muito por isso, e eu preciso passar esse meu amor, esse meu olhar lindo, que eu vejo tudo lindo para vocês. E aí eu vou tentando fazer com que eles se apaixonem um pouco pela biologia, porque já é um passinho
para também se apaixonar pela histologia e pela embriologia, para que fique mais fácil, né? Para todo mundo, para mim e para eles também. E aí, como também vocês já conhecem, então, agora eu estava falando de DNA, que era a minha segunda unidade. A primeira unidade eu trabalhei com outras coisas, né? Com biologia celular, basicamente, e a segunda unidade eu faço biologia molecular. E aí, na biologia molecular, que foi o que eu comecei aqui, eu estou trabalhando agora com o quê? Estou trabalhando agora com DNA, então já faz esses origamis de DNA. Minha turma é enorme, e eles são cada vez menos pacientes, porque como eles precisam de recompensa rápida, devido a essa dopamina toda, né? Nós tão brilhantemente escutamos ontem a professora falar, essa dopamina barata, rápida, que eles estão precisando muito, e que nós também, né? Não podemos dizer só isso deles. Aí eu preciso de coisas que eles não demorem tanto para fazer, porque demorou, eles perdem o interesse. E aí você imagine uma turma enorme, que diversa, em idade, em condição social, em conhecimento, e você pedir para essas pessoas fazerem um origami. Que origami precisa ter paciência, calma, tranquilidade, para dobrar tudo bem dobrado, e aí pronto, foi um desafio enorme. Por quê? Porque no início eles queriam a todo custo acertar, claro. Professora, eu quero esse origami para mim, eu vou pendurar no meu quarto, não sei aonde, beleza. Agora, para chegar nesse modelo, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que construir. E construir com dobradura é muita paciência. E aí eu ia de carteira em carteira, botei um vídeo lá no quadro, como é que fazia, e eles, não, professora, já abusei, não quero mais ver não, porque eu não estou conseguindo. Então foi bem animado nesse sentido, porque eu ficava, minha gente, pelo amor de Deus, eu não acredito não. E quando chegar no hospital, se for uma coisa demorada, vocês vão deixar o paciente sozinho. Aí eles, não, professora, vamos ter paciência. Então vamos ter paciência, vamos terminar todo mundo junto. E aí nós fomos montando esse origami, e eles reclamando que não conseguiam, e eu ia lá, ajudava, e no final nós conseguimos que a turma toda fizesse, tiraram foto, botaram no Instagram, alguns penduraram em casa, me mostraram como é que estava em casa, porque é mais uma forma de entender, porque muita gente não tem esse conhecimento muito rápido, né? Então é mais uma forma de entender. Professora, nós estamos no ensino superior, isso é coisa de ensino médio, eu entendo que isso é coisa mais de ensino médio, mas como eu preciso que eles, né, que os meus alunos, e são muitos, e muitos não têm base, eu preciso que eles tenham interesse, chegar para eles de uma maneira que eles queiram participar, né, desenvolver esse interesse. E aí a forma que eu acho é essa. Eles dizem que eu sou muito animada, e eu realmente sou muito agoniada, porque meu juiz é muito maluco, muito rápido, eu falo muito depressa. E aí eu fico tentando trazer alguma coisa que traga um prazer para eles, lá naquele momento, uma dopamina rápida, para que eles saiam do telefone. E aí depois eles tiram foto, se animam, mandam para a mãe, botam no Instagram e já ficam animados. Então, para mim tem funcionado, né, no passar dos anos, e eu percebo que a nota da prova vem melhor, que eles já conseguem discutir comigo, quando eu abro roda de discussão sobre os conteúdos, eles já conseguem ter mais propriedade no que eles estão falando, porque eles estudaram, porque a gente já trabalhou na sala. Eu gosto de trabalhar também com jogos, então, às vezes, eu trago na sala, por exemplo, eu não sei se fala desse jeito, mas Neapode, né? Que é que você faz uma conta vinculada ao Google, se quiser, e aí você pode botar os seus slides nessa plataforma, é gratuita, você pode botar seus slides, e pode também, eu acho que vocês já até conhecem, não estou inventando a roda, botando lá, também tem jogos. Então, tem jogos da memória, tem jogos de puxar informação e copiar e colar. Tem um jogo que eu gosto muito lá, que é você escolher um ambiente, como uma praia, uma montanha, uma colina, a parte submarina e tal, e eles respondem uma questão e eles correm, é uma corrida. E aí eu boto lá para eles, e eles entram comigo, né, todos online, entram todos comigo, tem uma parte que você pode mandar eles desenharem. Agora, qual é a minha dificuldade? Porque ele só deixa entrar 50 pessoas, e a minha turma está muito grande. Então, quando eu consigo dividir a turma, aí eu uso essas tecnologias mais, né, de aplicativo e tudo isso. Quando não, eu tenho que usar materiais que eu possa trabalhar em sala de uma maneira mais fácil. Então, por isso que às vezes eu trago cortar, colar, não sei o quê, para que eles, né, trabalhem também com as artes manuais,
ajude também a respirar um pouco mais, a aprender, porque a neurociência trabalha muito com isso, né? Hoje em dia nós falamos muito que tudo que você trabalha com artes manuais, você ativa áreas do cérebro de memória melhor, o hipocampo fica mais ativado, e você tem o sistema límbico envolvido, porque aí você vai respirar um pouco mais, vai ter aquele processo de tentar se acalmar, diminuir o estresse, né? Deixar aquilo mais significativo, porque você está fazendo e quer terminar, e quer ver como é que ele fica no final. Então, eu tento trabalhar com isso, já que eu também dou aula no pós sobre neurociência, eu tento trazer, né, para que isso dê certo. Funciona sempre? Não. Mas é tentativa e erro que o professor está sempre fazendo. E também isso aqui são inspirações de outros professores, claro. Eu até botei aqui o Instagram de uma professora que eu gosto muito das coisas dela, né, das artes que ela faz, que é Biologia Nat, que ela trabalha muito com isso. E aí eu também, esse semestre, eu trabalhei com sequência gênica, né? Ela tem um material que ela disponibiliza, e aí eu recortei essas sequências gênicas, distribuí eles em grupos, porque não dava para eu fazer um para cada um, e depois da aula de extração de DNA, eles foram fazer exatamente isso, criar esse seu gene de acordo com, né, eu dei uma sequência gênica, e eles iam fazendo uma pulseira. Eles fizeram uma pulseira com miçangas. Podia ser com letras, como vocês estão vendo aí, mas podia ser só miçangas coloridas. Então, eles trariam 4 cores diferentes, né, para cada letra do DNA, e eles iam construindo essas pulseiras. E, no final, todo mundo saiu com a pulseira, e foi uma zoada, e tiraram foto, e se animaram. E é uma forma deles entenderem como é que essas letras se organizam, né, dentro do DNA, e ficaram animados. Porque a gente acha, assim, eu achava antes, não digo todo mundo, mas eu achava antes que isso não funcionaria, porque eram jovens adultos e que não queriam mais saber disso, né? Porque agora que é um passado dessa fase. Mas quando você bota todo mundo no mesmo ambiente e começa a animá-los, e faz também, porque eu sento com eles, faço junto, meus monitores vêm, e a gente faz uma grande roda e tal, e todo mundo faz, e isso motiva. E aí eles terminam participando, né? Desde os mais novos até os que têm uma idade diferente. E aí todo mundo se motiva e vai fazendo. Aquele que tem mais habilidade, aquele que não tem, um vai ajudando o outro, e termina que funciona. Tenho, né, recebido boas informações deles, que eles se animam com isso. Trabalho com massinha. Essa semana mesmo eu trabalhei com estou trabalhando com divisão celular, e aí eles trouxeram massinha para a sala, e fizeram todas as fases da mitose, da meiose, construindo com a massinha. Ah, professora, não sou mais do ensino médio. Sim, mas vai mexer, vai fazer. E aí eles decoraram lá, ficou bem interessante. E aí vai fazendo, né? Vai construindo esse mundo. E uma coisa que eu faço na primeira unidade da biologia, que esse aqui é campeão. É campeão. Essa atividade aqui é campeã. Por quê? Porque eu vi também de uma professora que ela fazia na sala de aula com os alunos dela, chamado Master Célula. Master Célula, nós criamos um evento. Então, no primeiro período, na primeira unidade, eu trabalho com biologia celular e molecular. Não, biologia celular. E aí, a nossa atividade da unidade é exatamente que eles trabalhem em grupo, se conhecendo, já que chegaram agora, e cada um vai fazer um bolo. Aí eu dou só a delimitação do bolo. O bolo tem que ser para 10 pessoas. E o bolo já tem que vir, eu vou dizer como a gente diz aqui, enfeitado, né? Coberto com um chantilly, com chocolate, do jeito que você quiser. O bolo tem que vir já com uma cobertura. E você na sala, aí nesse caso aqui, foi no nosso ambiente de convivência, que é bem grande, e você na sala, ou no ambiente de convivência, eles trariam o que iam botar em cima desse bolo. Porque o objetivo do bolo é eles construírem uma célula a partir desse bolo. E aí, o bolo tem que ser bolo de verdade. Porque uma vez um trouxe um bolo de mentira, esse mesmo azul aqui era um bolo fake, mas embaixo tinha um bolo de verdade. Porque eles querem, no final, confraternizar, né? E aí não pode ser um bolo fake. Então, eles trazem. Algumas pessoas trazem fines, trazem essas balinhas e outras coisas. Outros trazem frutas, né, castanhas e coisas assim. E aí são livres. Eles trazem o que eles quiserem. Outra vez, professor, se eu não quiser trazer um bolo, eu posso trazer uma melancia bem grandona. Uma vez eu permiti. Mas, geralmente, eu prefiro
que eles tragam um bolo, porque fica igual a todo mundo. Então, cada grupo traz esse bolo. E aí, todo mundo lá sentado, esse ano foi bolo para dar para todo mundo. Porque eu tenho 140 alunos, né? Mesmo que eu divida em muitos grupos, eu dividi em 17 grupos, mas mesmo assim, era bolo que não acabava mais. E de tudo tem bolo, de todos os jeitos. E aí eles trouxeram os bolos, nós botamos nessa área de convivência, e eu vou passando de grupo em grupo, perguntando a eles quais são as organelas que estão ali, quais são as funções, e eles vão me explicando, o grupo vai me explicando o que é que cada um desses fins aí representa, porque eles botam os nomes, e me diz as funções, e a gente vai interagindo, e um grupo vai ajudando o outro. E no final, né, eu faço uma votação. Então, eu entrego para cada grupo um papel, né, como se fosse uma cédula de votação, que eles têm que votar nos outros grupos, botando o bolo que eles acharam mais criativo, mais bonito. Então, eu faço uma votação e eles escolhem o bolo mais bonito e mais criativo. E assim, ao final, nós reunimos todos os bolos, botamos todos juntos. Olha aqui a minha turma, ó. Olha que turma gigante. Essa aqui é a minha turma de 140, que já entrou mais gente, aqui não está todo mundo, e aqui embaixo é a minha turma da noite. E aqui é manhã, aqui é noite, que é só da enfermagem. Aí a gente bota todos os bolos numa mesa, que é meu espaço de convivência, e tiramos uma foto coletiva, e eu faço um certificado, né, para aquele grupo, que eu já sei quantas pessoas tem por grupo, faço um certificado de participação, mas de premiação, como se fosse uma premiação, e entrego para o grupo. Esse aqui foi nosso vencedor da manhã. A gente tem uma foto do vencedor da noite. E aí o pessoal do marketing vem, tira foto, bota no Instagram da instituição, ele se anima, aí depois todo mundo leva facas, né, para cortar, material para comer esse bolo, e tem uma coisa, tem que deixar o ambiente limpo. Ao final, quem deixar tudo sujo já não ganha nota, porque tem que deixar tudo limpo ao final para que a gente não deixe vestígio, né? Porque a área da saúde deixando sujeira para todo lado, então eles limpam tudo, quando sai tudo organizado, tudo limpinho, e cada um come bolo, a gente entrega para os funcionários da instituição, todo mundo leva um leva um pedaço do outro e divide, e fica muito interessante. E aí eu dou uma nota, né, para essa atividade, e essa atividade geralmente é a nota maior da unidade, que eu vinculo, e a nota é o bolo, claro, mas a explicação que eles vão me dar. Porque cada grupo tem que me explicar quais são as estruturas que tem ali e as funções. Mas fica muito divertido. Muito divertido. Eu trago tanto bolo para casa, porque se eu não trouxer uma fruta, então eu trago uma quantidade de bolo gigante, geralmente muito bolo para casa. Meus filhos é que adoram. Então, é uma coisa de se pensar, né? Talvez não fazendo uma célula, mas outra coisa. De repente, na histologia, pensando em alguma coisa nesse sentido, pensando lá mesmo na embriologia, se não quiser fazer com bolo, mas, sei lá, faz uma amostra com massinha, faz uma amostra com biscuit. Tem muita gente muito boa nessas coisas, né? E aí pode ser uma possibilidade. E a competição aqui é saudável, porque ninguém briga com ninguém, são eles mesmos que escolhem aquela... E todo mundo ganha nota, claro, que participou e que cumpriu a tarefa, mas só um grupo ganha o certificado de, né, bolo mais bonito e mais criativo. E eles mesmos se confraternizam, e aí uns trazem salgados também, já faz uma festa, outros trazem refrigerante, suco, e a gente junta todo mundo e já vira uma confraternização. Porque eles são alunos de primeiro período. E aí tudo que fizermos também nesse sentido, né, ajuda para que a turma fique um pouco mais unida, ainda mais uma turma tão grande dessa, é muito mais complexo, né, muito mais trabalhoso. Então, é uma forma que eu uso na biologia, né, também, aqui nesse sentido. Alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa eu olhar se tem alguma coisa por aqui. Tem, não. Então, é uma forma de trazer a biologia aqui. Tudo certo por enquanto. Tá bom, Mariana, beleza. A gente come tanto bolo, Mariana, você nem acredita. É tanta... E os bolos são tão gostosos, viu? Que eu tenho umas confeiteiras, uns confeiteiros na turma. Os bolos são muito gostosos. Dá até vontade de fazer aqui só pelo bolo. Só pelo bolo, né? E o pessoal lá da minha instituição, os outros cursos já ficam esperando, perguntam, quando é que vai ser o Master Célula? Porque muita gente fica ali
no entorno, só para quando a gente começar a distribuir os bolos, né? Eles vêm, todo mundo senta, como outros cursos vêm, então vira uma farra, vira uma festa enorme. E às vezes eu tenho que fazer aos sábados, porque no meu cronograma às vezes não dá, e pego os sábados letivos, aí pronto, junto com o pessoal da pós, vira uma festa. Mas aí só tem que ter cuidado, porque vai comer danação de doce, né? Aí depois tem que ter cuidado, mas a gente vai ajustando. E na biologia, né, para falar um pouco mais, na biologia eu também trabalho com essa parte. Aquela atividade foi geralmente, né, na primeira unidade que eu faço. A segunda unidade eu trabalho com metodologias, como eu mostrei do DNA e mostrei lá do gene, e trabalho também com tipagem sanguínea. Trabalho muito com tipagem, com mutação e tal, mas aí aqui trabalho com tipagem sanguínea. Também foi uma ideia de outra professora, que mais adiante eu vou até mostrar, que eu não lembro o nome dela de cabeça. E aí, aqui nós fazemos o quê? Uma cena de crime. E como é que é isso, né? Coloca como se fosse um corpo, né? A silhueta de um corpo ali. Eu uso um laboratório, o nosso laboratório mesmo, ou então uma sala que geralmente fica próxima ao laboratório. E aí nós fazemos, riscamos com alguma coisa e botamos esparadrapo, que é o que para a gente é mais fácil. Então, nós marcamos estudinho com esparadrapo. E a ideia é que eles aprendam tipagem sanguínea, porque eu faço a aula prática, dou aula teórica, faço a prática com eles na sala de aula, né? Ou melhor, no laboratório, eles fazendo, tirando o sangue deles, fazendo toda essa parte, mas eles ainda têm um pouco de dificuldade. E aí, vamos pensar em outras coisas. Então, da segunda unidade, a atividade que vale mais pontos, vamos dizer assim, é essa, basicamente, do CSI. E aí eu também tive a inspiração de uma professora que ela fazia na sala dela. E eu aqui adaptei para a minha condição. E aí, aqui na minha cidade, outras professoras de outras escolas já quiseram saber como era, eu já mandei o material para elas, eles desenvolveram lá. Esse ano eu penso em ampliar essa cena de crime, então já estou batalhando para isso. Então, como é que se dá essa cena de crime? Como vocês estão vendo aí, nós demarcamos como se fosse um corpo no chão. E aí eu já pergunto se alguém não quiser entrar, participar, se der gatilho para alguém, não precisa, certo? E botamos essas fitas como se fosse numa cena mesmo, colocamos na porta, delimitamos o espaço, ó, com essas fitas e tal. E o que é que nós usamos aí? Nós fazemos, eu peço para a técnica do laboratório para ela fazer o quê? Geralmente, aqui para essa atividade eu preciso de 8 grupos, porque é exatamente a quantidade de tipos sanguíneos que eu vou precisar. Então, eu tenho 8 grupos, geralmente. E aí ela faz o quê? Ela vai trabalhar com sangue falso, claro, que eles acreditam que é de verdade, o que ficam me perguntando a toda hora, professora, você arrumou esse sangue de onde? Eu digo, vixe, olha, isso aqui foi brincando, obviamente, que eu nunca vou fazer isso. Isso aqui foi de alguém, olha, daqui já pensou, não sei o quê, fico brincando, claro que isso nunca vai ser possível. Mas esse sangue falso é o quê? Nós usamos um sangue falso que é leite, com corante. Então, nós pegamos leite, diluímos o corante para deixar uma cor mais semelhante. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Para ser um vermelho como se fosse sangue. E qual é o cuidado, né? É porque se a sala estiver muito fria, e eu nunca deixo essas amostras lá de um dia para outro, porque eu monto um dia e geralmente executo no outro. Então, eu nunca deixo essas amostras lá já. Eu vou colocar na hora em que os alunos forem entrar, ou então um pouquinho antes. Porque dependendo do ambiente, né, vai secar. E aí, se seca, é mais difícil da gente conseguir ressuspender, né? Se ele ficar secado. Se ele ficar secado, desculpa, se ele ficar seco. É mais difícil se ele ficar ressecado, é mais difícil de ressuspender. Foi essa a intenção. Então, o que é que nós fazemos? Então, esse sangue é leite com corante. Ela prepara um monte. Aí nós botamos essa placa de Petri, porque a professora que usava no próprio chão. Mas aí, para nós, era difícil, porque às vezes secava mais rápido, era mais difícil, mais complicado. Então, a gente bota nessa placa de Petri as 3 gotinhas, né? Que é o anti-A, o anti-B e o anti-RH. E essas imagens que vocês estão vendo aqui, né? Aí pegamos uma estante, aí nessa estante já botamos 3 frascos, né? Para ser o anti-A, anti-B e anti-RH. Nós usamos esse anti-A, anti-B e anti-RH, nós usamos o quê? Nós usamos
água, quando não queremos que reaja, então usamos água. E se queremos que reaja, usamos vinagre. Então, nesse líquidozinho aí, colorido, ó, ou tem água sozinha, que a gente bota o colorido, né, também, para poder ficar semelhante aos os anticorpos que nós compramos, né? Porque justamente um é azul, um é amarelo e o outro é branco, né? É transparente. Aí nós botamos o corante ou na água ou no vinagre. Porque vinagre, né? Claro que, como todo mundo já sabe, vinagre, quando entra em contato com o leite, talha, né? E aí é como se fosse coagulado. Então, o sangue coagulou para entrar em contato com o vinagre. E aí, então, nós fazemos isso. Então, aquele que não coagula é porque entrou em contato com água, coagula com vinagre. Aí, montamos essa estante e botamos também esses pastéis aí já com nome, para não misturar. Então, a primeira, anti-A, anti-B, anti-RH. E também usamos palitos, né, que eles vão usar para cada um, para cada um eles vão usar os palitos, e para que eles usem em cada um. Aqui, desse lado aqui, foi exatamente o momento de uma atividade com um grupo especial, que não foi os meus alunos especificamente, que eu fiz com a demanda da faculdade. Mas, geralmente, quando são os meus alunos mesmo, eles vão tudo paramentado. Aí vão de touca, ó, tá vendo? Vão de touca, vão de... Deixa eu voltar, senão esse vídeo vai bater. Só um pouquinho. Chegar. Então, eles vão de touca, vão de capote, e às vezes vão de jaleco, bem paramentados, vão de luva, porque eles acham que tudo isso aí é sangue. Então, como é que eu distribuo? Nós botamos 8 amostras em volta dessa silhueta do corpo, algumas dentro, algumas fora, colocamos as 8 amostras lá. E aí eles vão entrando em grupos e eles recebem um material. E esse material, ele é assim, ó. Deixa eu passar direto. Eles recebem o material. E esse material eles recebem já dizendo exatamente os 8 grupos. Então, o grupo que foi o dele, ele já vai anotar aqui o tipo sanguíneo e já vai guardar para ele. Por quê? Porque assim que todos os grupos vão entrando e já vão vendo o seu tipo sanguíneo que eles encontraram lá na cena do crime, eles vão para o laboratório. E lá no laboratório eles vão dividir entre os demais. Então, todos os grupos dizem, o meu, que foi grupo 1, foi A positivo. O outro, o meu grupo 2 foi B. E assim eles vão dividindo essas informações. E os monitores já vão colocando isso no quadro. Né? Todas essas informações no quadro, porque nós vamos desvendar o crime. Então, eles só coletaram como se fossem realmente peritos, então eles foram coletar a informação na cena e agora estão voltando para começar a fazer a triagem e a análise desse material. Então, eles ficam com esse material lá no laboratório. E aí eles fazem o quê? Vou voltar. Eles vão lá e coletam cada um, e os grupos vão saindo. E aí, olha só como fica. Deixa eu ver se ele vai adiantar aqui. E aí eles entram. Aí nós vamos analisando. Nesse dia, especificamente, que está escuro, foi porque me aconteceu assim, sabe aquele dia que tudo vai para dar errado? Nesse dia, que está tudo, geralmente eu deixo tudo claro, né, como vocês viram na primeira imagem, mas nesse dia faltou energia, porque estava chovendo muito, estava caindo muito, e faltou energia no laboratório. E eu com todo mundo já lá fora, eu não tinha o que fazer, eu disse, meu Deus, e agora? Aí acionei o pessoal da infraestrutura da instituição, liguei para todo mundo, eles, olha, está muito molhado, nós não podemos mexer agora, tem perigo de levar choque e tal, vá tentando fazer aí com o que dá. Então, estava tudo no escuro. E eu não tinha como cancelar, porque só tinha essa data,
Além disso, eles tinham vindo de longe, na chuva. Professora, pagaram Uber caríssimo. Eu digo, não, vamos dar um jeito. Aí inventei para eles que estava tudo fazendo parte do processo. Eu digo, gente, olha, vocês vão para diversas... Aqui o período vai para diversas cenas, inclusive cenas que não são... que são escuras e que a gente vai precisar usar uma luz artificial e tal. E fui inventando essa história. E um calor enorme, porque não tinha ar-condicionado no início. Um calor gigante. Eles tudo paramentados. E aí... Eles acharam o máximo. Eu, desesperada, pensando que ia dar tudo errado, eu digo, pronto. Eles vão falar horrores, vão reclamar tudo. E aí foi o contrário. Quando chegou a energia, quando chegou o ar-condicionado, eles queriam que a luz ficasse apagada, porque a experiência da luz apagada era muito melhor. Aí deixei só o ar ligado e deixei a luz apagada. E fiz com a turma toda com a luz apagada e eles usando o telefone. Então, eles adoraram, porque acharam que fazia parte do ambiente, quando na verdade não era, né? Mas a gente não diz. Mas depois eu expliquei a eles. Gente, isso aí não foi armado assim, era para ser tudo claro. E eles adoraram. E eles adoram, né? Então, eles coletam a informação aí, de qual tipo sanguíneo, divide com todo mundo, ó, lá no laboratório. E lá no laboratório, quando eles chegam lá, eles recebem também um cariótipo, todo cortado já, né? Porque eles precisam descobrir, a partir do tipo sanguíneo, quem foi o assassino daquela pessoa, né? Ou o criminoso, ou a pessoa que está para responder aquilo ali. Então, eles já recebem esses cromossomos todos cortados, eles ficam em grupos, e esse material eles trazem impresso. E eles vão montando o cariótipo lá no laboratório, certo? Vão montar o cariótipo. Por quê? Porque nós botamos no quadro todos os tipos sanguíneos e temos que saber quem foi, né? Aquele sangue dali é da vítima, qual é o sangue da vítima, o tipo. Tem sangue que não tem relação com a cena? Tem. Então, eles montam, eles fazem toda essa... Pega todo mundo que já participa, que já passou, né, pela cena do crime, já vai dizendo um para o outro os tipos sanguíneos, a gente monta esse quadro aqui. Quando eles já sabem todas essas informações, eu faço um slide com pistas, porque no final dessa atividade vai restar exatamente o positivo e negativo. No final vai ser exatamente isso. Sobra o positivo e negativo. Depois que eu vou passando as pistas, né, para eles, faço um slide, vou botando as pistas e sobra um positivo e negativo. E eu coloco a imagem do macaco Rhesus, né? Então, eu boto lá uma fotinha de uma macaquinha e de um macaco para dizer, ter relação com RH. E aí eu boto lá, esses dois aqui são os suspeitos que restaram. Então, vocês têm que fazer agora um cariótipo para saber, para comprovar se essa pessoa que está sendo aqui incriminada é um homem ou uma mulher, né? E aí eles montam o cariótipo para descobrir. Quando eles terminam de montar o cariótipo, está lá o O positivo ou O negativo, e está lá menino e menina, e eles fazem a partir desse cariótipo, que diz quem é o assassino no final. E eles ficam animadíssimos, fazem mau barulho. E é assim que a gente trabalha com essa parte de tipagem sanguínea lá no laboratório, né? E aí eu espero, gente, eu nem vou falar de imagem, vou cumprir as 2 horas todinhas, mas eu espero que eu tenha contribuído, que vocês gostem, que tenham gostado, e que eu sei que tudo que tem aqui, né, eu não estou, como eu já disse várias vezes, eu não estou inventando, eu acho que a minha câmera, vocês nem vão conseguir me ver, infelizmente, eu peço perdão muitíssimo, porque eu não estou conseguindo nem que a minha câmera daqui, nem que a outra funcione, mas tudo certo. Deixa eu ver se eu consigo, pelo menos, que alguma das duas funcione, né, para poder vocês me enxergarem, mas eu acredito que eu não vou conseguir, mas tá bom. Então, vai ser só a voz, eu peço milhões de desculpas por isso. Então, eu tento, deixa eu ver se eu consigo, que pelo menos a minha câmera preste, né, porque não estou conseguindo que vocês me vejam. Mas não consigo, não. Deixa eu ver se a minha câmera presta aqui. Não, mas eu vou deixar assim para não aperrear demais, porque eu não estou conseguindo de jeito nenhum, que a minha câmera presta, eu também não queria. Vou ver aqui se eu consigo. Então, eu fico tentando achar essas coisas para ver se... Mas o menino diz para mim, meus alunos dizem, que é mais para mim do que para eles, porque eles dizem que meu juízo é exatamente assim. Professora, eu acho que isso tudo é mais para você do que para eles, do que para nós, porque você é que gosta dessas coisas. Aí eu digo, é verdade.
eu mais que gosto do que eles. Né? Minha câmera não quer funcionar, mas tá bom. Então, é só uma forma de motivar, de repente, eu tenho certeza que vocês já devem fazer coisas muito legais e muito incríveis nas salas de aula que vocês fazem parte, né? Mas isso é o que eu tento, e que se a gente puder trocar alguma informação que vocês queiram trazer para cá, eu acho muito, muito válido, porque a docência é um processo complexo, né? Um processo bem complexo, e que a gente precisa estar toda hora tentando, né, chegar até ele de uma maneira mais fácil. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso, e fico à disposição, né? Eu nem mostrei aqui, mas eu vou botar novamente, só para mostrar a minha... Aqui eu tenho o meu contato, né, meu Instagram, tem aqui meu WhatsApp e meu e-mail, que se vocês quiserem, fiquem à vontade, eu estou sempre à disposição para trocas e informações e alguma coisa que queiram, porque é uma situação que eu gosto muito, que é trabalhar com metodologia ativa, é trabalhar com esse processo, né, trazer também gamificações e tudo isso, eu gosto muito de trabalhar com isso. E outra coisa é que agora eu também estou enveredando pela neurociência, então eu estou tentando, né, juntar tudo isso para melhorar, porque eu tenho 3 filhos, então aqui em casa também eu preciso motivá-los. E aí eu levo, às vezes, para a faculdade, mostro como faz, trago informações para cá, para a gente tentar se aproximar. Né? E eu peço desculpa novamente, porque minha câmera não está querendo ser minha amiga, mas a gente deixa, porque eu não tenho mais o que fazer. Já tentei tudo que eu podia, e ela não quer, mas está certo. Então, espero, se alguém tiver alguma dúvida, alguma informação, se alguém quiser conversar, contribuir, falar, fiquem à vontade. Não sei se eu alcancei o que era o objetivo, mas eu espero que sim. Muito obrigada, viu, Kaline? Obrigada, Maria. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar, pode mandar no chat, sem problemas. A lista de presença já está no chat também. Por favor, preencham o formulário, é rapidão. 1 minutinho você já faz. E mais alguma dúvida? Bom, acredito que não. Então, muito obrigada novamente. Foi uma aula e tanto, mini curso e tanto, tantas ideias boas que dá para a gente aproveitar, algumas que eu nem tinha pensado sobre. Foi muito, muito legal mesmo. Eita, desculpa, eu desliguei. E eu fico muito feliz, Maria, que você tenha gostado. Porque é uma situação que me encanta, porque eu gosto muito, é algo que eu gosto, realmente eu faço para mim. Eu fico inventando coisa porque eu faço para mim, porque eu acho que a gente tem que associar coisas mais animadas, né? Então, quando os meus alunos gostam, eu fico nas nuvens. fico animada. Mas obrigada também pela oportunidade, eu agradeço, estou à disposição sempre que precisar. Muito obrigada a todos os participantes. E é isso, eu vou encerrar a gravação agora, ok? Ok, obrigada também, Mariana. Aí eu faço o quê? Eu só paro aqui, você faz tudo? Eu paro a gravação aqui, pode ficar tranquila. Tá bom.